Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos. E os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós queremos recordar o gesto concreto do dia de hoje. Na oração da manhã, dê graças a Deus por todos os dons que você recebeu. Você pode agradecer por tudo que você tem vivido ao longo desse ano, as graças alcançadas. É importante começar o dia agradecendo. Queridos irmãos e irmãs, na cena da multiplicação dos pães, nós devemos observar como Jesus tem compaixão desta multidão. No Evangelho, Jesus faz uma partilha com os discípulos. Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Aqui nós estamos contemplando o rosto de Jesus, o rosto do bom pastor, cheio de compaixão para com as ovelhas. Queridos irmãos e irmãs, Deus, ele não é somente bom. Deus é a própria bondade. Por isso Jesus é cheio de compaixão. Assim também nós devemos ser bons cristãos, devemos ter bom coração, mas devemos nos configurar com Deus bondade. Tem pessoas que são a bondade, a própria bondade. Não consegue desejar o mal ao próximo. E nosso coração deve ter esta forma de ser bom. A nossa essência deve ser boa. Devemos buscar a essência das virtudes. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele reza, mas não basta. Ele quer ser concreto. Não basta a oração. Queridos irmãos e irmãs, nós também devemos rezar, mas devemos ser concretos no amor. E dar pão a quem tem fome é uma das obras de misericórdia corporais que a gente precisa vivenciar nesse tempo do advento. Nós notamos neste evangelho que Jesus ele esquece até de si para servir aos outros. Queridos irmãos e irmãs, a multidão está com Jesus durante 3 dias e ele lembra da fome das pessoas.
não da sua própria fome. Essa bondade de Jesus faz com que muitos admirem o seu coração. Nós vamos ver em Jesus, nosso Mestre, que emana a verdade, a bondade, a mansidão, a beleza. Também no nosso coração deve emanar essas virtudes. Queridos irmãos e irmãs, enquanto Jesus esquece de si e se preocupa com o próximo, os discípulos preocupam-se consigo mesmos. Eles se aproximam de Jesus e diz: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. O que a gente pode fazer? Onde iremos comprar pão para tanta gente? Queridos irmãos e irmãs, os discípulos estão ainda se configurando com Cristo. Ainda têm o coração imperfeito. Eles querem que Jesus possa despedir a multidão porque eles não têm onde comprar e não têm dinheiro para alimentar tantas pessoas. Os discípulos estão mostrando que a fé deles ainda é uma fé fraca. Vai dizer, só temos 5 pães e alguns peixes. Muitas vezes, Deus espera a nossa oferta, a oferta do que temos. E a multiplicação dos pães e peixes na nossa vida vai acontecer se a gente levar a Jesus o que temos. Jesus diz, trazei aqui. Ele manda a multidão sentar na grama, pega os pães e os peixes, ergue, dá graças a Deus, pronuncia a bênção, entrega aos discípulos para que eles possam alimentar essa multidão. Então Jesus abençoa a oferta, essa pequena oferta, e faz um grande milagre. Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes nós olhamos para o céu para agradecer, para pedir que Deus abençoe o nosso alimento, a nossa vida. Se você oferta, Deus multiplica. Essa é a experiência de fé. Queridos irmãos e irmãs, Deus quer multiplicar os nossos dons, as nossas graças, nossos recursos. Isso acontece à medida que temos um coração generoso. Precisamos experimentar a alegria, a grandiosidade da superabundância de um milagre. O milagre pode acontecer se o seu coração tiver compaixão, gratidão e a capacidade de se ofertar. Vamos pedir que Jesus também possa sanar as necessidades e a miséria do povo abandonado, do povo excluído, do povo sem emprego, que ele possa sanar todas essas dificuldades. E vamos olhar para a multiplicação dos pães e peixes e entender que Jesus está antecipando a graça da Eucaristia. Pela Eucaristia, pelo pão consagrado, Jesus está presente em muitas partes no mundo inteiro, mas ele deseja conquistar espaço na sua vida e no seu coração. Oferte a sua vida e o seu coração profundamente ao Senhor ao longo deste dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.